seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Talk Show Carreira e Suas Vozes, apresentado no programa Madrugada Astral, na Rádio Vibe Mundial e Astral TV. E hoje eu tenho uma convidada muito especial com a gente, que tem uma carreira de influencer, mas que começou como modelo lá atrás, viajou o mundo modelando, passou por uma fase de superação muito grande e continua atuando na carreira com muito brilho e muito sucesso. Márcia Boscardin, muito bem-vinda. Muito prazer de estar aqui, de me receber, primeiramente, né? E falar para o teu público que é um prazer estar aqui, podendo contar um pouco da minha carreira e da minha vida, né, pessoal, e todos os momentos que eu passei. Eu sou a Márcia Boscardin e aí eu comecei minha carreira muito nova, né? Começar a carreira muito nova é muito legal, porque você já teve um direcionamento, né? Aos 16 anos você começou a buscar, a modelar, a viajar, a ser capa de revista. Como é que foi para você naquela época buscar essa carreira de modelo? Foi assim, eu desde pequenininha eu gostei de ficar vendo, eu gostava, né, de ficar vendo revistas, tal. Minha mãe era costureira de alta padrão e eu adorava. Ficava em frente do espelho e tudo, mas nunca me imaginava ser modelo, né? E aí eu fui convidada quando era novinha pela uma agência e logo virou, a agência chamava Cast, foi uma das primeiras, é um francês que trouxe para cá para o Brasil. E aí logo virou Ford Models. E eu sempre fui da Ford. Aí me incentivaram, você tem que ir embora para Itália, não sei o quê. Eu fiquei morrendo de medo, eu falei, eu não falo direito nem inglês, né? Vou para Itália, não sei como é que é. Fiquei meio assim, em dúvida, né? Daí não fui. Aí surgiu o convite de ir para o Japão. Aí eu fui. Porque o Japão... Nossa, que maravilhoso! E até minha mãe ficou preocupada. Que idade você tinha, Márcia? Eu tinha 17 já. Eu comecei com 16 aqui no Brasil, fiz bastante trabalho já editoriais, porque você tem que ter material para mostrar para as agências, né? Materiais publicados, né? E eu já tinha bastante editorial, que eu comecei a fazer Capricho, depois começou Cláudia, aí vai, né? Aí chegou a capa da Vogue, foi quando eu estava no Japão. Aí eu fiz a capa, saiu a capa, eu estava no Japão. Aí, como ia muitas modelos para lá, elas levaram para mim. Porque era tudo diferente, né? Não tinha nem celular na época. Então, era muito mais difícil a comunicação, né? E aí, comecei minha carreira viajando para o Japão. Era para ficar 3 meses, eu fiquei 6. Tanto que eu trabalhei, que foi super legal, bem rentoso. E dali, o pessoal do Givenchy me conheceu. E você se adaptou bem no Japão com a comida, com os hábitos, com o idioma? Foi a primeira vez, para você saber, né, que eu andei de avião e já fui direto para o Japão. Nossa, quantas horas são? São quase 30 horas. Que loucura. De voo, a gente tem escala nos Estados Unidos e depois vai para Tóquio, né? E por lá você ficou 6 meses. Para você meses. que está chegando agora, que não ouviu a introdução do nosso programa de hoje, a Márcia Boscardin, desculpa, eu até falei a pronúncia errada, é Boscardin, é uma modelo, começou a carreira muito cedo, aos 16 anos, passou por um momento de superação muito grande na vida e continua atuando na área do lifestyle, fashion, moda. Porque foi tantas coisas que vão acontecendo, né? Naquela época em que você tinha 17 anos, você foi convidada para ir para outro país. Do Japão, você já foi direto para outro país? Não. Voltei para o Brasil, depois de 6 meses, que nem você perguntou da alimentação. A gente se acostuma, porque não é tão igual a nossa, mas... Eu não sou de também comer muita feijoada, essas coisas pesadas que o pessoal gosta aqui, né? Até porque você é super magrinha, né? Com um corpo lindo, eu sempre fui, obrigada, sempre fui muito magra. Até quando eu comecei aqui, eu tinha problema, porque eu tinha que ajustar muito as roupas em mim, porque geralmente as meninas têm mais quadril e tal, eu não sou fininha. E aí, quando eu fui pro Japão, nossa, eu me achei, porque tudo servia certinho em mim, porque era o manequim que eles gostam, 36, 38, era o que eu vestia. E a modelagem deles é muito pequena, É pequena, né? E eu me dei muito bem lá com os japoneses, sabe? Apesar de não falar a língua, né? Mas a gente tinha comunicação em inglês. Quais foram as marcas famosas que você trabalhou? Lá no Japão eu fiz Kenzo, fiz Yoshimoto, fiz
Nicole, que é uma marca lá muito conhecida. E Semiac, nossa, Semiac eu fiz muito, fazia campanha, fazia o desfile, né, as passarelas, porque eu sou uma modelo versátil, porque tem modelo às vezes que é só de passarela, né, outras são mais comerciais, que são mais baixas e tal. Então, como eu tenho uma altura não tão alta e não tão baixa, eu me enquadrei tanto na área comercial de TVs, né, como passarela e publicidade, que Então são as você campanhas. modelava na passarela e também fazia campanha publicitária para as revistas. Sim, foi Fazia catálogo. foi o que aconteceu. O Givenchy estava lá, né, no Japão, selecionando as modelos, é tudo com medida, né? Eles medem quadril, medem tudo direitinho para ver se, né, tem um padrão deles. E aí eu fui escolhida para fazer o desfile. Aí eles gostaram tanto de mim que eles queriam que eu fosse para Paris. Aí fiquei na dúvida, né? Porque eu falei, tudo bem, eu vou falar com a agência, que a agência que faz toda essa intermediação, né? Aí uma agência já me pegou lá no Japão mesmo, né? Porque tem vários olheiros, né? Que eles falam, que são, como tem aqui, né? As turmas que fazem os concursos, que olham os modelos, selecionam e Da tal. mesma forma, o olheiro também no esporte, no futebol, Sim, né? No basquete. todas as profissões, com certeza. E aí, uma agência já me quis, falou, eu queria então que eu te representar lá e tal. Falei, tá bom. Aí daí você voltei. arrumou sua mala Não, e foi... fui, mas eu primeiro voltei pro Brasil, né? Fazia 6 meses que eu não vinha, nunca tinha saído do país e tal, né? Foi maravilhoso. Minha família toda recebeu no aeroporto com Que cartazes. delícia, Nossa, que foi delícia. muito legal. Aí, no outro ano, que eu fiquei lá 6 meses, né? Fui acho que em julho, fiquei até quase dezembro, perto de Natal. Aí, no ano seguinte, é que eu fui para as coleções, que eram os desfiles que começam já em janeiro, né? Aí fui para Márcia, Paris. eu acredito que tenha muito influencer ouvindo a gente. E ser Que influencer ótimo. é muito novo, né? É uma carreira que nos últimos 10 anos tem sido muito comentada. Já existe lei tramitando no Senado para que seja regulamentada. Seja regulamentada que nem essa a profissão de profissão, modelo, né? atriz. Porque é importante, né? Você Sim. trabalha da mesma forma. Como é que foi para você naquela época, né, em que era muito mais difícil para as mulheres, para as meninas conseguirem uma oportunidade internacional tão rápido como você conseguiu? Como é que foi trabalhar com a Givenchy, com a Vogue, com as marcas mais famosas? A gente vai aprendendo aqui. Eu aprendi primeiro no Brasil, né, trabalhar, e isso vai muito da personalidade, da atitude da modelo, né? Porque tudo isso vai de você se identificar com a câmera, com o fotógrafo, né? Porque cada trabalho é uma história. Aí, assim, eles, por exemplo, um editorial. Que legal! Aí eles falam para você qual é a intenção do cliente, o que ele quer passar. Aí você tem que interpretar isso e fazer, que nem tipo uma atriz, né? Eu fiz cursos de atriz, trabalhei também como atriz, eu faço de tudo. Agora, de modelo. Aí, o que acontece? Eu de modelo, até hoje eu trabalho. Isso é maravilhoso. O ano passado eu fui chamada para lá para Cuiabá, que teve um desfile Chapada Fashion Show. E aí me chamaram para ser a top lá do evento e tal. Eu achei muito bacana, eles me receberam super bem. Eu amei fazer os desfiles lá na cidade de Chapada de Guimarães. E aí, assim, você trabalhando de modelo, você tem um leque, né? Porque não pode ficar sem estudar, tem que estudar. Você está trazendo uma questão muito importante aqui, independente dela ter uma carreira e já reconhecida como uma modelo internacional, trabalhando para marcas famosas, você continuou investindo nos seus estudos, na sua qualificação? Sim, eu me formei, eu sou publicitária na área de comunicação. E depois que eu voltei para o Brasil, depois de todos esses anos que eu fiquei, mais de 10 anos, né, trabalhando para lá, para cá, o Givenchy foi a porta para mim, porque além de fazer o desfile, eu fiz a campanha dele. Então saiu em todo lugar, né, nas revistas, Marie Claire, Vogue que e tal. era perfume? Não, é a campanha de roupa mesmo. A gente foi para Avignon, uma cidade maravilhosa, só eu de modelo. E aí fiz todo o catálogo e a campanha saiu o anúncio nas revistas, né? Foi muito legal. Naquela época, você tinha noção do quanto você já impactava as pessoas no mundo? Nada, eu era nova, a gente nem repara nisso, né? Depois que a gente vai amadurecendo, né?
acreditando, falando, nossa, eu tenho esse poder, né? Nossa, eu consegui. É muito gratificante, né? Você fazer uma coisa e ser reconhecida, né? Trabalhar com o que você ama é Ah, maravilhoso, né? sensacional. Porque você, além de ter uma missão, um propósito na vida, você acorda de manhã com vontade de trabalhar. Exato. Imagina você em Avignon, levantar de manhã, saber que você vai ser fotografada o dia A inteiro gente e que fica até você... nervosa, né? Porque a gente quer passar exatamente o que o cliente quer, né? Porque você E tem naquela isso época o também, cliente né? acompanhava as fotos, Sim, né? acompanha. Se não acompanha o assistente dele, principal, né? Porque às vezes o Givenchy mesmo não tava lá, né? Quem tava era a mão direita dele, né? Porque ele tem milhões de coisas. Tinha, né? Porque faleceu, né? Uma pena, né? E é isso. Eu acho muito gratificante, mas você tem que ser profissional, né? Tem que encaixar com os padrões, né? De modelo. E como você falou, né, tem que estudar. Então eu sou formada nisso e depois que eu voltei de todas essas coisas de modelo, que viajei o mundo inteiro, conheci quase o mundo inteiro, né, todos os países e tal. Eu falei, e agora, né, o que, que eu vou fazer? Porque a vida de modelo não dura para sempre, né? É uma Com, carreira que é com que que nem idade futebol. você se afastou das passarelas? Quando eu tive minha filha, eu parei um pouco, Aí eu me dediquei mais à maternidade e mesmo assim ainda fiz coisas com ela, fiz capa de revista com o bebezinho. Pena que eu não trouxe, eu ia até trazer, sabe, para você, depois eu posso te mandar. Ah, que legal, Tem quero ver muita sim. coisa do meu book Que bacana, dessas gostoso. campanhas que eu tô te falando. Eu tenho uma curiosidade em especial. O que é que você Vou beber uma água. pensava quando você estava modelando e Ah, quando você estava na passarela para esses milhões de pessoas que te olhavam com esse olhar de olheiro ou o cliente na plateia? hum. Você dá tempo de pensar ou você está tão concentrada que você não percebe isso? Quando você tá na passarela, você fica concentrada. Eu entrava assim, você não vê ninguém, porque você tá tão concentrado em fazer seu trabalho direito, que você não vai ficar vendo quem que tá lá, quem que tá te olhando, quem que tá te fotografando. Inclusive agora, né, o Brasil tá bem evoluído com isso também, mas na época eu fiquei até assustada no Louvre, eu fiz uns desfiles lá, e tem tanto fotógrafo, tanto paparazzi na frente, né, que é o pitch, né, que parecia que você não conseguia, que você ficava piscando até os olhos de tanto flash, sabe? Fiquei encantada com isso. Nossa, quanta história gostosa! Você está curtindo como eu também aqui? Que delícia, Márcia! É. Isso tudo é muito especial, né? Porque faz parte desse teu momento, né? De você ter construído a sua carreira internacional. E naquela época não era fácil, né? Porque eram poucas as Não, modelos que eram outra, requisitadas. sim, e outra coisa que era também bem diferente de agora, que agora você vai num estúdio, o fotógrafo bate um monte de foto, mas já vê na hora, porque é tudo virtual, né? E tem a Na questão do minha, Photoshop ajudando também, exato, né? na época que eu fazia era tudo Polaroid. Então você tinha que fazer o trabalho, o fotógrafo tinha que mandar tudo pro laboratório, o assistente, né, levava, você tinha que esperar para ver se Ah, saiu legal, senão você tinha que refazer de novo. e A aconteceu alguma luz, vez de você ter que refazer? várias. A luz não deu certo, a roupa, o cliente não gostou. Aí refaz tudo de novo. Era É complicado, por isso. exaustivo isso, né? Muito, mas você tem que ser profissional. Você tá lá para isso, Porque né? eu já acompanhei, claro, a gente quando participa também de uma sessão de fotos que precisa, né, de uma foto de carreira bonita, uma foto retrato, uma foto que você precisa compor o seu portfólio, Uhum. eu percebo o quanto é exaustivo, né? Porque Não é você fácil. tem que ter domínio do corpo, né, para poder fazer aqueles movimentos, né? É. E quem acha que é tudo desestruturado, né, Não é, não não, tem né? noção de quanto isso. Porque muda o fundo, ou se não, se é externo, então você vai cada hora para um local, aí se é estúdio monta a luz aqui, depois monta ali. Então você tem que ter essa paciência. O modelo tem que vai E para o era trabalho. fácil para você se adaptar a essas culturas, esses aprendizados? Eu Cada job era um adorei. cliente diferente, Tem gente né? que não se adapta. Eu me adaptei super bem em todos os lugares. Sabe? Paris, depois eu fui para Milão, me dei super Milão é o bem. berço, né, da moda Me no dei mundo, super né? bem, minha agência era fashion lá e Paris era metropolitan. E quanto tempo você ficou em Milão? Ao mesmo tempo, porque era assim, eu ficava uns meses em Paris, uns meses em Milão. Era a minha base, né? E de lá surgiam os trabalhos que eles te buscam de vários outros países, com a tua agência mãe. Então, todas elas têm um intermédio, né? Elas se comunicam. Aí você pega um trabalho, eu fui para Marrocos,
Que lugar Marrakech. maravilhoso, né? Fazer Para um se catálogo. fotografar. Foi lindo, maravilhoso. Depois fui para Arizona. Cada hora para Ibiza, Palma de Maiorca. Cada hora saí para um lugar. Fora as outras cidadezinhas em volta da França, né? Milão também, Toscana. Fui para... E Nossa, que tanto delícia, que lugar. prazer, que Não, isso é satisfação verdade. ver o seu É uma passaporte gratidão ser que eu... carimbado com tanto trabalho maravilhoso É assim. verdade. É uma satisfação saber que eu conquistei, né, as pessoas e consegui passar o meu trabalho, a minha atitude, o meu profissionalismo, né? Então, isso é muito gratificante, saber que você foi, Isso né, é aceita, né, no fantástico, mercado. né? Isso é maravilhoso. Isso é reconhecimento, é a conquista de autoridade no É, mercado, né? Isso é fantástico. E você trouxe ainda a questão da maternidade na carreira de modelo, sim, né? Que as você modelos, continuou sim, atuando com a sua filhinha ao lado, né? são mães, né? A gente tem direito, né? Várias modelos já são mães, né, também. E não dá para levar a criança, né? Então eu parei, aí eu não viajei mais, fiquei aqui no Brasil mesmo, E quando eu durante o tive a tempo minha que você filha. estava aqui, o que é que você fez? Você passou a fazer outras Cursos, sim, aí eu atividades? comecei a fazer curso de apresentadora para TV, porque eu fui fazer, Ah, então você fez uma transição de carreira também para fiz comunicadora. Fiz, porque eu falei, o que eu vou fazer depois de modelo, né? A gente fica naquela coisa, porque aí vai mudando os trabalhos, aí eu fazia muito fashion, aí você leva aquele choque sempre que começa a te buscar mais, assim, coisa de mãe, de executiva, outro padrão, né? Aí você fica meio assim, fala, mas eu gosto de fazer, né? Se tô ganhando dinheiro, é um trabalho, eu faço, né? Mas daí vai cansando, você fala assim, ai, eu já vivi tanto, já fiz tanta Mas coisa, você né? fez várias emissoras, né? De TV, você tá falando? Ah, sim. Mas deixa eu chegar aí, por quê? Eu, depois que eu tive minha filha, eu comecei a fazer um curso, porque eu fui fazer um clipe. Era Al Dente na época. Não sei se você lembra, que eram clipes musicais e cada fim de semana era uma modelo que apresentava. E aí me chamaram, aí eu fui, fiz, gravei lá na MTV e tal. Uau, Adorei. Falei, que nossa, essa vai ser minha delícia! próxima profissão. Que delícia! E aí fui estudar. Depois que eu tinha minha filhinha, eu fui estudar. Fiz no Senac, um curso maravilhoso, que aí, na época a gente conseguiu o DRT, eu tenho DRT de apresentador e repórter. E aí comecei, como é que eu comecei? Ah, o Amaury Júnior me viu num evento, eu tinha também acabado de voltar, e tido minha filha, tudo, tava aqui no Brasil, né? E trabalhando, né? Porque sempre chama a gente para fazer alguma coisa, comercial de TV e tal. Eu fiz muito banco, Itaú, tudo. Eu fiz muito banco, publicidade, sabe? Foto, para carro, para relógio, para maquiagem. Nossa, eu fiz muita coisa. Tinha época que tinha vários comerciais meus aqui Então, passando. essas suas habilidades de modelo te ajudaram muito nessa fase de comunicadora e apresentadora de Sim, TV, né? muito, muito, porque o que acontece? A gente já está acostumado com câmera, comercial de TV, você está acostumado. Então não tinha nenhuma inibição com a câmera. E foto, né, que é máquina, mas isso é muito importante, que tem muita gente que tem inibição de estar na frente da câmera, falar, ficar acanhado. Eu já não tinha isso, né? Eu já sou cara de Claro pau. que não, né? Ela trabalhou com isso a vida inteira, né? Ela traz toda essa expertise de olhar para a câmera, olhar para a pessoa Saber o que seu está. perfil, saber o que Saiu combina. o seu melhor lado, É né? verdade. O que comunica melhor, né? Na sua mensagem. Exato. Aí o que aconteceu? O Amaury me viu num evento, era até do artista que tem em Miami lá, meu Deus, como é que ele chama? Tão conhecido, agora me falhou, depois eu vou lembrar. E aí ele falou, quero fazer uma entrevista com você e tal, né? Falei, legal. Aí eu fui, ele ainda tava acho que Record, foi pra Rede TV, sei lá, ele muda toda hora, né? Ele não está mais no Brasil porque ele está com os projetos dele nos Estados Unidos, Acho que né? sim, Desde nunca mais vi. 2020, parece que Amaury. ele começou a atuar nos Estados Unidos. Então, aí ele me convidou a fazer entrevista. Eu fui entrevistada, tal, foi super legal o programa, tal. E aí eu falei, eu estou estudando, tal, quero ser apresentador. Ah, que legal. Tal. Aí ele começou a me chamar para fazer algumas coberturas para ele. Aí eu fui no Trussard, cobri o desfile dela. Depois eu fui no Stupla, o cantor, entrevistá-lo. Depois no Fashion Week, ele me chamou também, eu fui, aí entrevistei a Que Patrícia, delícia! como é que ela chama? Que faz o Diabo Veste Prada. Ela que é estilista de todo o filme.
Patrícia, não sei o que é o sobrenome dela, agora me fugiu. E eu entrevistei em inglês, daí ele me pegou de supetão, que eu falei, nossa, e agora? Ele falou, entrevista ela aí, não sei o que, a gente tava no Nada stand... como estar com o idioma em dia, né? Então, ainda bem que eu Extremamente morava importante, bastante né? tempo fora do Brasil, já estava acostumada com as línguas, né? Porque cada hora você está num lugar, menino. Então, uma hora você está na Suíça, uma hora você está na Espanha, em Madrid, uma hora você está na Itália, uma hora você está indo para E para você que em está nos Paris. ouvindo agora, é extremamente importante você perceber que quando você quer uma carreira internacional, com o tamanho da carreira que você teve, né, falar inglês abre portas o tempo todo, É né? fundamental. O inglês. Porque você não consegue se Mas comunicar hoje em sem dia a inglês. moçada tá tudo falando inglês. Eu acho o máximo isso. Todas estão muito bem, viu? Porque na minha época que não ligava muito, agora é obrigatório É até, né? obrigatório, E né? várias outras línguas estão aprendendo, Até né? para poder entender o que o seu agente precisa de você, poder ler um contrato, Sim. né? É extremamente importante Muito isso, né? importante, porque mesmo você estando em Paris, ou Milão, ou Espanha, que são outras línguas, é mundial o inglês. Todo mundo fala inglês e todo mundo se comunica no inglês, porque tem modelos do mundo inteiro. Então, a única língua universal é o inglês. Exatamente. E até para que você não seja deixada de lado, né? Você possa Sim. aproveitar as Então, suas no começo eu tive essa oportunidades. dificuldade, que eu não sabia falar muito, né? E eu ficava com vergonha de falar errado. Aí eu falei assim, uma coisa, eu começava a falar mesmo. Aí eu aprendi tudo de ouvido, falava É do jeito que melhor, ia e é melhor saía. falar, mesmo que você cometa Uhum. deslizes, é melhor falar porque você vai aprendendo, vai tendo fluência, vai acertando na pronúncia, né? Vai Exato. se comunicando Se com os comunica, outros, pelo né? menos, não fica calada, né? Aí eu falei, vou perder essa timidez minha e Que vou começar a delícia! soltar a língua. Eu quero falar agora um pouquinho sobre a questão de superação na sua vida, né? Que é uma questão muito delicada, É triste né? É demais. muito triste. Fala um pouquinho sobre esse seu momento aí com a sua filha, em que você pausou a sua vida para poder dar atenção para isso. Tô até meio pausada até hoje, viu? Porque é uma coisa assim que não tem explicação. É, minha filha, linda, maravilhosa, já estava com 18 anos, tinha acabado de fazer em Linda como setembro. você, né? Ai, obrigada. Linda como Eu acho você. que era a mais bonita. Linda, magrinha, estava perfeita, já estava até trabalhando. Só que ela começou na época da pandemia, né? Então não tinha muito trabalho. Ela fez desfile, fez foto, mas eu queria mesmo é ver ela na capa de revista, que ela tinha uma cara linda de viver, sabe? E não deu certo por causa dessa pandemia, não tinha trabalho, não tinha, né? Não tinha como fazer. Aí o que acontece? Em janeiro de 2022, ela passou o ano novo com os amigos, né? Porque ela tinha feito 18 anos. Ela sempre passava comigo ou com o meu ex, porque a gente separou também, né? Depois de tantos anos juntos, separamos em Muitas 2019. vezes um problema desse que você passou, uma situação É, dessa, acaba, para cada pessoa da família, acaba incidindo de uma maneira diferente e cada um tem uma reação diferente, né? é. Eu sei que daí, em 2019, me separei, já fiquei meio assim, né? Porque estava acostumada, a gente estava junto há muitos anos, porque ele também é modelo. Era, né? Que agora não atua mais. E eu conheci ele lá. E a gente era amigos. Depois começamos a namorar e ficamos juntos eternamente, né? Assim, mais ou Isso é menos, né? maravilhoso, né? Porque ela já veio com essa bagagem do pai e da Sim, mãe dela terem essa essa experiência, né? experiência internacional, de modelarem É, fora, de serem capa de revista. Então, sim, para ela, ingressar na carreira foi muito mais fácil, né? Porque ela sim. já trazia isso com ela, É né? pena que não deu tempo, né? Porque 2022, né, que eu te falei, ela foi passar com os amigos, voltou com Covid. Aí eu Nossa, que falei, situação, meu e Deus. ela era muito inteligente, falava o inglês perfeitamente, que ela, desde 4 anos ela fazia a cultura, né? E aí ela já estava fazendo faculdade aqui e ela prestou lá nos Estados Unidos. E ela entrou em 3. E ela queria, Universidades. de artes cênicas, que ela amava. Eu falava, nossa, eu quero ver sua cara naquelas telão lá de Hollywood, eu quero ver você lá Ai, mãe recebendo o coruja, que Oscar. Eu já delícia, tava isso é programando isso, maravilhoso. sabe? Falei, eu vou te acompanhar lá. E mesmo de modelo, falei, eu quero te acompanhar. Mas moçada não quer, né? As mães junto, depois fica mocinha. Mas é porque eu vou reviver meus momentos, ver as agências, né? Que ainda tem agências que eu trabalhei lá. No Japão tem a Azuca que eu trabalhei, tem a Metropolitan em Paris, tem a Fashion, são agências grandes, sabe? Que isso é muito importante também, a modelo pegar uma agência boa,
que te que venda, dê suporte, que dê que estrutura, te dê né? suporte. Porque a agência tem um monte, então tem que estar muito atenta com isso. Porque a agência agora tem um monte que eu nem sei quem são, sabe? Então tem que ver agências qualificadas, boas para te direcionar, ser uma agência profissional, que te pague, né? Que tem muitos que acho que faz trabalho para não E pagar. a sua filha Valentina, ela chegou aí para lá? Não deu tempo, porque, então, o que eu tava te contando, aí que aconteceu, ela pegou Covid, da Covid, virou trombose nas pernas, nós levamos ela no hospital e eles não deram assistência, falavam que era dor muscular. Eu falava, vê o que que tem nas pernas, essa menina tá gritando de dor. Eles achavam que era frescura. A menina gritou tanto, esses negócios eu não gosto nem lembrar porque fica na minha memória, sabe? Eu acredito que seja extremamente dolorido. Eu só trouxe isso aqui hoje no programa para que as pessoas elas entendam que dentro da sua carreira Eu não foi sei. só flores. É, Né? não Você é. chegou a Mesmo perder a como sua modelo, não é filha, só flores, não. você é. chegou a perder a sua filha, se levantou, está aqui hoje de novo e É. é exatamente isso que a gente quer. Foi Saber de erro. você como é que você está levando a sua vida depois da perda da sua Então, filha. aí foi erro médico, a menina ficou 2 dias só no hospital, chegou a operação. E aí ela foi, embarcou. E hoje, o que eu faço para superar isso? Deus, em primeiro lugar, espiritualidade. Meus acompanhantes, meus seguidores, que me deram muita força. Família, amigos, é isso que está me superando para voltar, né? Então, eu estou respirando ainda, que fazem 3 anos isso, né? E voltando aos poucos. Eu quero voltar com o meu programa, estilo fashion. O que eu estou fazendo é mais Instagram, porque eu estou publicando, voltando, minhas amigas me deram muita força, volta para academia, volta para dançar, porque eu adoro dançar, fazer aulas, né? E aí eu comecei aos poucos, sabe? Aos poucos, e tô tomando essa força aí. Com certeza, Márcia, a gente vai conseguir ajudar você a se recuperar. E Muito com o que você tem obrigada, feito, viu? com o que você tem Obrigada, feito, viu? você já tem brilhado muito. Muito obrigada. E que a sua vida seja isso, essa alegria que você é, essa força que você traz. E eu quero saber de você, que dica você dá para quem está nos ouvindo agora? De modelo ou de superação? De superação. Então, de superação, eu acho assim, você tem que, primeira coisa, acreditar em Deus. Porque eu acho que a vida continua, eu sei que ela tá bem, eu creio que eu vou encontrar com ela, sabe? É o que me alimenta, sabe? Que ela tá viva ainda. Eu penso assim. Às vezes eu até fico pensando, ela tá lá nos Estados Unidos estudando. Eu fico pensando que coisa assim. linda. Mas... E aí eu tento, não sei, parece um pesadelo que ela não morreu, sabe? Então eu penso assim, ela tá viva, ela tá bem, sabe? E aí eu vou levando, aí tem assim dias que eu tô mal, tem dias que não. A vida. E conte comigo sempre. Muito pra obrigada. gente poder te levantar, para poder te levar pra festa, para poder outra coisa também. Te fazer brilhar muito. Muito obrigada. Eu também quero falar com todas as mães que me acudiram também, me escreveram, mandaram mensagens maravilhosas no meu Instagram. Então, eu quero até fazer uma coisa de unir essas mães que perderam os filhos, sabe? Eu tenho ideia de fazer isso. Não sei como, mas eu gostaria, sabe? De formar uma turma, assim, de mães que também sofrem como eu, sabe? Então, para você que está nos ouvindo agora, que passou por uma situação parecida com essa da Márcia, escreve para ela. Qual que é seu Instagram, Márcia? Meu Instagram é @MárciaBoscardin, D-I-N que se escreve, mas se fala Boscardin. E aí, manda uma mensagem para ela, para que você também, junto com ela, possam passar por essa situação e se fortalecer. Porque juntos nós somos mais fortes. Então, encerramos hoje mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. E agradeço muito, Márcia, por você estar aqui com a gente. Muito obrigada. E trazer a sua experiência para cá. Viu? Muito obrigada. Espero que vocês gostem, porque é tanta coisa para falar que nem dá tempo. Muito obrigada. Obrigada a você. Até o próximo episódio. Você acabou de ouvir um programa da Madrugada Astral. Agora uma pausa bem rápida e logo mais voltamos com um de nossos